Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre um caso terrível que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde 6 pacientes foram contaminados com HIV durante transplante de órgãos, né? É uma situação realmente muito crítica. Um laboratório falhou em um teste de HIV e com isso um paciente que morreu, acabou sendo autorizada a doação de órgãos desse paciente que tinha HIV, e 6 pessoas foram contaminadas a partir desse paciente inicial. E tudo isso por conta de um laboratório que cometeu um erro num teste de HIV, né? Vamos entender esse caso aqui. Como é que pode um erro tão primário desse? E a gente vai descobrir que é por política, tá? O laboratório foi contratado sem licitação, com dispensa de licitação, por um cara que estava na prefeitura da época, que era amigo do dono do laboratório. Política, é o que eu falo para vocês. Essa notícia foi sugerida por Brificado João Paulo, Peter deixa eu assinar sua carteira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa triste, né? Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, 6 pacientes de transplante, pessoas que receberam um transplante, estão contaminados com HIV após receberem órgãos infectados no Rio de Janeiro, né? Realmente um caso muito triste, está tendo uma investigação grande aqui. Parece que a Secretaria de Estado da Saúde considera o caso inadmissível, já foi criada uma comissão interdisciplinar para acolher os pacientes e coisa e tal. É um caso sem precedente. O erro ocorreu em exames de sangue realizados pelo laboratório privado PCS Lab Salem. Aí já tem gente falando, tá vendo, o problema é o laboratório privado e coisa e tal. Não, não é. O problema é política, o problema é o Estado. O laboratório privado, o laboratório foi contratado emergencialmente em dezembro de 2023 pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Ou seja, foi uma contratação emergencial. Eu não sei como é que funciona o processo ali. Eu esperava que esse tipo de exame fosse feito em, no mínimo, 3 laboratórios diferentes para você garantir que não teve problema, né? Para você saber se está com HIV, você manda para 3 laboratórios. Se um deles der diferente dos outros, você tem que fazer de novo o teste, né? Mas enfim, aparentemente não é assim. É um laboratório só que faz o teste e daí não apontou que o paciente, que a pessoa que doou os órgãos tinha HIV e com isso, né? Aqui, ó, a contaminação foi descoberta no dia 10 de setembro após um paciente transplantado receber um coração e apresentou problemas de saúde cerca de 9 meses depois de receber o órgão. No hospital, ele recebeu um resultado positivo para teste de HIV, o paciente não tinha o vírus antes do transplante. A partir dessa informação, a Secretaria de Saúde testou amostras dos órgãos doados pela mesma pessoa e identificou mais 5 casos de contaminação, né? Esse é um caso muito triste, realmente. Os pacientes identificados já foram notificados pela Secretaria. Veja, é um caso realmente muito crítico, né? Principalmente porque são pessoas que já são fragilizadas, né? Depois que você tem um transplante, você tem que tomar uma série de remédios, né? A pessoa vive uma vida muito controlada. Porque a verdade é que HIV hoje em dia você já controla também, você consegue tomar o coquetel lá de HIV e você consegue controlar o HIV, viver por um tempo indefinido, você pode viver a vida normal com HIV, né? Lógico, tomando todos os cuidados que você precisa tomar e coisa e tal. Mas como são pacientes que já são frágeis, né, já tem uma rotina complicada do ponto de vista de saúde, mais uma doença como essa pode ser algo realmente crítico, né? Enfim, eles estão investigando esse caso e o que eles estão dizendo, o caso está todo em sigilo, a gente não tem muitas informações, mas o que a gente tem aqui, ó, laboratório investigado por contaminação de transplantado é do primo do ex-secretário de saúde, doutor Luizinho. Então o doutor Luizinho era o secretário de saúde aqui no Rio de Janeiro. Pelo visto, o Cláudio Castro vai sair daqui, igual todo governador do Rio de Janeiro, vai sair vai receber a tornozeleira oficial do estado, né? O que faz muito bem o estado do Rio de Janeiro. Tem que fazer isso mesmo com tudo quanto é governador, não tem problema não. Aqui, ó, parece que o cara era primo do ex-secretário, ele está dizendo aqui, tem uma foto do ex-secretário com os donos da clínica e não sei o que lá, é muito amigo, e lembra, foi uma contratação emergencial, né? Teve licitação, segundo estão dizendo, mas sabe como é que é esse negócio, né? Contratação emergencial tem algumas facilidades nessa história, né? Aqui, ó, o laboratório, conheço o laboratório Salem há mais de 30 anos, dirigido pelo Dr. Montano e depois pelo filho dele, não sei o que lá, lamento veementemente o ocorrido e desejando o fim das investigações, a punição exemplar para os responsáveis por esse gravíssimo erro e não sei o que lá.
Enfim, eles estão apurando ainda, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas é o que eu falo para vocês. O mais provável disso daqui é a Secretaria Estadual de Saúde fez besteira. Como todo órgão público adora errar, ninguém se sente responsável, porque todo mundo é funcionário público, ninguém vai perder o emprego ali, é muito difícil perder o emprego ali, é aquela pasmaceira completa, no final das contas o pessoal fez besteira, né? Eu não sei como é que é o processo lá. Me parece uma temeridade enorme fazer apenas um exame de HIV. A gente sabe, por mais que o laboratório seja um bom laboratório, haver um erro em um exame é uma coisa que acontece, gente. Acontece com qualquer exame que você faz em qualquer laboratório. Pode haver um erro nesse exame. Então, numa situação crítica como essa, a minha visão é que tinha que ter pelo menos mais de um exame para verificar se não tem alguma dificuldade, algum problema com essa história, né? Enfim, e de novo, é a Secretaria Estadual de Saúde que toma para si essa questão dos transplantes e acaba fazendo esse tipo de lambança, né? Embora tenha sido um laboratório particular, como vocês podem ver, foi escolhido aí numa licitação emergencial e coisa e tal, é todo o esquema. O que eu falo para vocês é esse é o grande problema das coisas estatais. Não é a corrupção, o problema da corrupção não é o dinheiro da corrupção. Não é o fato de que fulano pagou não sei quantos mil para Beltrano. Esse dinheiro, isso é o de menos. Isso aí não faz diferença. O problema, no final das contas, é que por conta desse dinheiro que foi transferido de A para B, foi escolhido um laboratório que não era um laboratório tão bom, não era um laboratório, ou se deixou de ter mais de um laboratório para fazer o teste, coisa e tal, ou se fez alguma coisa menos crítica, enfim. Entenderam o problema? O problema da corrupção nunca é o dinheiro da corrupção. O dinheiro da corrupção é o menor dos problemas, né? Quando a Dilma vendeu ou comprou aquela refinaria lá nos Estados Unidos, aquela refinaria que causou um prejuízo enorme para a Petrobras, eu aposto que teve alguém recebendo dinheiro ali. Quanto que receberam? Foi muito menos do que $1 bilhão, que foi o que acabou custando aquela refinaria para a Petrobras. Foi muito menos do que isso. O problema nunca é o dinheiro que o pessoal paga, a propina que o pessoal paga. O problema é a decisão que é tomada com base na propina, que tipicamente é uma decisão ruim. Porque se fosse uma decisão boa, não precisava de propina para tomar, entendeu? Então sempre que tem corrupção, a decisão ruim está sendo tomada por definição. Se houvesse, se a melhor escolha fosse aquela mesmo, no final das contas, não precisaria de propina. A pessoa escolher aquilo ali porque realmente é a melhor opção, né? Enfim... eu espero que os pacientes tenham a pronta recuperação, que o caso seja investigado e que principalmente seja verificada essa questão aqui da eventual responsabilidade do governo do estado nessa história toda. Um absurdo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.